Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da Semana da Anatomia, o nosso encontro final e um encontro um pouco diferente dos que nós fizemos ao longo dessa semana. Na segunda-feira a gente teve a oportunidade de conversar sobre esqueleto axial e eu tive a oportunidade de bater um papo com vocês introduzindo a importância de se estudar a anatomia do jeito certo, ou seja, com um olhar um pouco mais intencional, sem aquela tentativa de decoreba, de você ficar decorando nomezinhos, mas sim você olhar para as regiões do corpo humano como realmente ferramentas de trabalho, principalmente para nós que somos fisioterapeutas e que a raiz da nossa profissão é usar as nossas mãos no corpo do paciente para promover reabilitação, para promover melhora de um quadro clínico. Tá certo? Eu expliquei também para vocês no primeiro dia a importância do contato manual, lembram? Eu falei para vocês sobre as ancoragens, os pontos de referência anatômicos. A gente falou sobre crânio, mandíbula, cervical, torácica, tórax, lombar, pelve. Foi muito legal. E escápula. Foi muito legal. Eu ensinei para vocês os principais pontos de ancoragem, os principais pontos de referência para que vocês possam localizar no corpo do paciente de vocês e utilizá-los como ferramentas de trabalho. E aí nós chegamos ao segundo dia da nossa Semana da Anatomia, que foi ontem. E no dia de ontem eu tentei apresentar para vocês não só a parte de anatomia palpatória referente a membros superiores e membros inferiores, mas eu tentei começar a introduzir para vocês uma questão relacionada a braço de alavanca. Como você pode aplicar esses conhecimentos que nós discutimos ao longo da semana de maneira mais prática. Como facilitar, como dificultar um exercício usando apenas esses pontos anatômicos de referência que nós estudamos. A gente falou que quando você aumenta um braço de alavanca, consequentemente você está dificultando, ou seja, trazendo mais carga para aquele exercício. E que quando você está diminuindo o braço de alavanca, teoricamente o exercício ele vai se tornar um pouco mais leve e dessa forma mais fácil de ser executado por parte do paciente. Porém, eu reafirmei com vocês de que não é única e exclusivamente você tirar ou colocar a mão no seu paciente que vai facilitar necessariamente o processo de reabilitação. Lembra que eu comentei com vocês de que existe uma ordem hierárquica de progressão, de controle do movimento e de que nós temos que sempre tentar manter as nossas mãos no paciente até que ele esteja realmente apto a executar o exercício de maneira livre? Pois é, a primeira fase é fase passiva, lembram que eu falei? Pois é. A segunda fase é a fase ativa assistida, nós ajudamos o paciente. A terceira fase é a resistida, onde a gente está botando uma resistência contra o movimento do paciente e dessa forma ele vence uma resistência. E a quarta e última fase é a ativa livre, na qual a gente tira qualquer tipo de referência de contato com esse paciente e ele tem que executar os movimentos por conta própria com o controle motor adequado. Beleza? E aí a gente também falou sobre algumas ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia de trabalho de vocês para facilitar esse processo e de facilitar ainda mais o seu trabalho no que diz respeito à sua versatilidade. E aí eu mostrei para vocês, né, a aplicabilidade clínica daqueles equipamentos de resistência elástica, né, os elastos. Foi uma parte do encontro muito bacana, mostrei para vocês o unboxing, né, do material aqui ao vivo e foi realmente muito legal. Porém, hoje é um dia no qual, nessa conversa, eu quero dar um passo além. Porque ontem, se o nosso bate-papo ele nos dava a tendência a estarmos um pouco mais preparados, pelo menos do ponto de vista do mindset, para atender qualquer tipo de paciente, hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, baseado em tudo que nós conversamos, para que vocês desenvolvam o mindset de atender um paciente em qualquer lugar, tá bom? Afinal de contas, a ferramenta mais poderosa sempre será o corpo do próprio paciente. E aí, se você me pergunta assim, Gabriel, como é que eu faço para atender um paciente a domicílio com a mesma qualidade que eu teria atendendo um paciente dentro de uma clínica, dentro de um consultório? E olha, tudo que eu vou falar aqui, basicamente, é direcionado às pessoas que trabalham com músculo esquelético e com neuro, tá bom? Que são as minhas áreas de atuação principal. Mas eu posso assegurar a vocês de que uma das maneiras mais criativas de você guiar o seu programa de reabilitação e ainda assim torná-lo produtivo, fazer com que seu paciente ele se mantenha engajado no programa de reabilitação, é você trazer para esse paciente
um conceito de trabalho em múltiplas posições. Normalmente os fisioterapeutas eles tendem a trabalhar com seus pacientes deitados, aí bota sentado, faz alguns exercícios na posição sentada e às vezes um pouquinho de exercício de pé, enfim. Porém, existem várias outras posturas de trabalho que podem ser exploradas e que fazem com que a gente consiga abordar o mesmo grupamento muscular em diversas posições, tá bom? Eu vou começar a listar a vocês algumas posições e vou tentar deixar passando aqui para vocês, é claro, uma ilustração de cada uma dessas posições que eu estou mencionando para vocês, beleza? A primeira posição, obviamente, é a de decúbito dorsal. É talvez a posição mais simples de nós botarmos o paciente, né? O paciente, normalmente, quando ele vem até nós, ele deita na maca, já fica em decúbito dorsal, de barriga para cima, é uma postura na qual nós conseguimos realmente explorar bastante coisa com o nosso paciente. Seja em termos de trabalhos passivos, trabalhos ativo-assistidos, mobilizações articulares. Nessa posição de decúbito dorsal, realmente o paciente está numa posição um pouco mais de passividade. É claro que nós podemos impor resistência a exercícios nessa posição e dá para fazer muita coisa mesmo, beleza? Mas, via de regra, essa é a posição mais baixa que nós temos de trabalho com o nosso paciente, tá bom? A próxima posição a gente chama de hook line, tá bom? Que é a posição de pré-ponte, trazendo aqui para o português que a gente fala clinicamente no dia a dia. E, basicamente, a única diferença da posição de hook line para decúbito dorsal é que nós dobramos as coxas e os joelhos, tá bom? Então a gente fica com flexão de quadril e flexão de joelho com os pés apoiados na cama. E nessa posição, mais uma vez, a gente tem bastante coisa a ser trabalhada, existem técnicas que a gente pode aplicar nessa posição. Em todas essas que eu estou falando, a gente pode aplicar técnicas passivas de mobilização, mas também nós podemos potencializar o recrutamento muscular de determinados grupamentos. Tá certo? A próxima posição que eu quero falar a respeito é a posição de ponte. Ponte não é única e exclusivamente um exercício que você pode executar com o seu paciente. A ponte também ela é uma posição de trabalho e a gente pode botar os nossos pacientes nessa posição para alcançar diversos objetivos, beleza? E passando da ponte, nós temos as derivações de ponte, né? Nós temos ponte unilateral, onde nós fazemos a ponte com apenas um membro inferior, executando o trabalho de força. Nós temos ponte com apoio nos calcanhares. Nessa posição a gente vai conseguir, por exemplo, um recrutamento um pouco mais intenso de posterior de coxa, tá bom? Então, além da ponte propriamente dita, temos algumas outras variações como essas que eu acabei de falar para vocês. Uma vez que falamos de decúbito dorsal, hook line, ponte e suas variações, eu acho que a gente pode agora passar para decúbito lateral, que é uma posição incrível também, principalmente para trabalhar membros inferiores, tá certo? Porque nessa posição, normalmente nós conseguimos executar muitos exercícios realmente, bastante carga, inclusive, para a musculatura abdutora de quadril e cadeia cinética aberta, tá bom? Então, o decúbito lateral é uma posição muito versátil também, nós podemos fazer bastante coisa, trabalho de ombro, nós podemos usar padrões escapulares e padrões pélvicos para recrutar a musculatura abdominal. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer em decúbito lateral, beleza? Além de decúbito lateral, nós temos as suas variações, né? Nós temos, por exemplo, decúbito lateral com apoio nos cotovelos. Nessa posição, a gente tem descarga de peso no membro superior que está apoiado na cama. E descarga de peso é um estímulo mecânico que pode ter várias aplicabilidades clínicas. Seja para um paciente que tem uma fraqueza muito grande, você faz essa posição realmente de maneira bem estável, com o auxílio do terapeuta, para descarregar peso naquele membro superior e tentar já algum tipo de recrutamento muscular, seja para você estabilizar o segmento naquela posição, tem muita coisa que a gente pode fazer. Além de decúbito lateral com apoio nos cotovelos, a gente tem também o que nós chamamos de side sitting, né, o sentado de lado, que é basicamente os membros inferiores quase na mesma posição de decúbito lateral ali com os joelhos fletidos, só que ao invés, na verdade, de você apoiar o cotovelo, o paciente ele apoia a mão na cama e ele já fica quase sentado, tá bom? Essa é uma progressão dessa posição de DL com apoio nos cotovelos e também dá para fazer bastante coisa nessa posição, seja com o membro superior que está do lado de cima, seja usando o padrão de escápula,
usando padrão de pelve, seja visando o membro superior que está com o braço apoiado na cama. Mas antes de continuar subindo nas posições, vamos passar agora para outras posições ainda na posição deitada, que é, por exemplo, o decúbito ventral, um paciente de barriga para baixo, tá certo? Por mais que tronco, cervical, membros superiores nessa posição fiquem um pouco limitados, é bem comum a gente botar o paciente em decúbito ventral quando a gente quer fazer algum trabalho de membro inferior, flexores de joelho, enfim. Tá certo? É importante que para cada posição dessas que eu estou falando para vocês agora, vocês tentem imaginar os pontos anatômicos referência de ancoragem que vocês aprenderam essa semana, para que vocês possam aplicar esse tipo de posição na sua rotina de trabalho com os seus pacientes. Tá certo? Bom, além de decúbito ventral, nós temos algumas variações dessa posição, como por exemplo, decúbito ventral com apoio nos cotovelos, que muita gente gosta, se não me engano, de chamar de puppy, né? Pois é, decúbito ventral com apoio nos cotovelos é uma posição também bem comum de se trabalhar com os nossos pacientes. A gente consegue, inclusive, trabalhar com pacientes neurológicos nessa posição, pacientes que tiveram lesão medular, precisam realmente, têm força nos braços e que precisam se manter nessa posição para, enfim, executar uma série de atividades no seu dia a dia. Beleza? É uma posição de trabalho também muito explorada na pediatria, daí que vem esse nome de PUP também. O pessoal da pediatria usa muito esse nome, PUP. Beleza. Além dessa posição, a única coisa que eu vou mudar em relação ao decúbito ventral com apoio nos cotovelos é mudar o posicionamento do membro inferior. E aí a gente chega à posição anfíbia, tá bom? E nessa posição anfíbia, a gente começa a descarregar mais peso no membro superior contralateral à perna que fletiu. Tá bom? Então você pode explorar isso também caso você precise aumentar essa descarga de peso ou você precise tirar o membro superior oposto, né, que não está recebendo tanta carga da cama para você moldar o seu exercício de diferentes formas. Legal? Bom, além disso nós temos o famoso 4 apoios, no qual apoiamos as mãos na cama e os joelhos também ficando naquela posição que também as pessoas de vez em quando chamam de gatas, né? A posição de gatas. Mas é a posição de 4 apoios, o paciente ele fica nessa posição e é uma posição também incrível para se trabalhar, uma posição que dá para você explorar com pacientes dos mais diferentes tipos. Você só tem que tomar cuidado, é claro que se o paciente ele tiver algum tipo de dor no punho ou no joelho, é mais difícil ele ficar nessas posições, tá bom? Mas eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre esse das contraindicações, combinado? Tendo dito isso, passando por essa posição de 4 apoios, nós podemos evoluir, por exemplo, para a posição de perdigueiro, beleza? Perdigueiro é uma posição na qual nós tiramos um membro superior e um membro inferior nessa posição de 4 apoios. E aí a gente fica apenas com apoio de um membro superior e um outro membro inferior. Beleza? Sempre a gente tira os contralaterais. Digamos que eu tiro, por exemplo, o braço direito do apoio, eu vou tirar a perna esquerda, para dessa forma tentar manter um certo equilíbrio. Essa posição de perdigueiro ela é utilizada já como exercício, porque manter-se nessa posição é desafiador, mas tem bastante coisa que a gente pode explorar nessa posição também. Tá certo? Aí beleza, passando por essas posições, vamos agora aumentar um pouquinho as posturas, vamos passar para a posição sentada, tá bom? Posição sentada, uma posição bem estável, dá para trabalhar muita coisa nessa posição, dá para você trabalhar membro inferior, tronco, membro superior, cervical, uma das posições mais versáteis, né, pessoal? Trabalhar sentado não é mistério para nenhum de vocês. Essa é uma das clássicas de trabalho com os pacientes de fisioterapia, né? Porém, além da posição sentada, nós temos também posições semi-sentadas, né? Antes de você passar para a posição de pé, você pode botar o seu paciente sentado, por exemplo, em uma maca aqui, uma maca dobrável, uma maca portátil, sentado apenas com um membro inferior e com a outra perna esticada, isso na perna da cama, em contato com o chão. Essa posição de semi-sentado, né? Antes de passar para a posição de pé, é claro que temos mais duas outras que podem ser exploradas sem estar de pé ainda, que é a posição ajoelhada e a posição semi-ajoelhada. Na posição ajoelhada, a gente consegue fechar a cadeia e trabalhar, por exemplo, o quadríceps de uma maneira muito eficiente, ou o glúteo também, é uma posição muito importante, muito bacana também para você trabalhar tronco com vários tipos de pacientes.
E o semi-ajoelhado, bom, é uma posição ainda um pouco mais desafiadora. A única diferença do semi-ajoelhado para o ajoelhado é de que o paciente ele vai tirar o que está na posição ajoelhada e apoiar o pé à frente do corpo. Tá bom? Então, essa posição de semi-ajoelhado também é muito boa de trabalho, tá bom? Para nós fisioterapeutas e para os nossos pacientes. Já eu falo um pouquinho sobre contraindicações, volto a dizer. Beleza? E aí nós partimos das posições realmente mais altas, ou seja, de pé. Vamos falar de pé agora. De pé tem muita coisa que a gente pode fazer, a gente pode simular marcha, pode trabalhar marcha com os nossos pacientes, pode fazer treinos proprioceptivos de posição, treinos de equilíbrio, realmente uma posição também clássica e muito versátil de trabalho. Aí a gente pode, por exemplo, passar o nosso paciente para apoio monopodal, né, que é a posição, digamos, mais desafiadora do ponto de vista de posturas altas e equilíbrio, né, o paciente ficar em um pé só. Essa é uma posição bem desafiadora, mas também a gente consegue fazer bastante coisa nessa posição. Pode trabalhar o membro inferior que está de apoio, a gente pode utilizar essa posição para trabalhar o membro que estaria em balanço, tá certo? Então, muito versátil também essa posição. Então, até agora nós falamos de posição decúbito dorsal, a gente falou aqui sobre hook line, falou sobre ponte unilateral, ponte nos calcanhares, a gente falou em decúbito lateral, a gente falou em DL com apoio no cotovelo, a gente falou de semi-sentado, sentado de lado, né? Side sitting, quer dizer. A gente falou aqui sobre... O que mais que a gente falou? A gente falou sobre o decúbito ventral, a gente falou sobre o PUP, né, o DV com apoio nos cotovelos, a gente falou aqui sobre anfíbio, a gente falou aqui sobre quatro apoios, a gente falou sobre perdigueiro, a gente falou sobre sentado, semi-sentado, ajoelhado, semi-ajoelhado, a gente falou de pé, a gente falou em apoio monopodal, tá bom? Então falamos 19 posturas. Olha que legal, galera. Então percebam que cada paciente de vocês, na verdade, pode ter uma dessas posições exploradas durante o seu programa de reabilitação. E você pode começar a estudar como você pode encontrar uma forma de trabalhar o grupamento muscular específico, alvo da sua sessão de fisioterapia, com cada paciente em cada uma dessas posições. Percebam que o trabalho ele pode se tornar muito eficiente, pode se tornar divertido, criativo, desafiador para o seu paciente. Então, com certeza, vale a pena você se dedicar para explorar essas posturas de trabalho com o paciente de vocês, beleza? Não deixem de levar isso em consideração. Isso pode ser a virada de chave para que você atenda o seu paciente em qualquer lugar. Afinal de contas, essas posições de trabalho te dão liberdade para você não ficar, por exemplo, dependendo só de uma maca, dependendo de uma cama. Você pode explorar com seus pacientes essas posições de trabalho basicamente em qualquer lugar. Tá bom, galera? Então eu espero que isso também faça com que vocês entendam de que qualquer paciente ele pode ser bem atendido se você começa a ter um ponto de vista muito mais intencional sobre esse tipo de abordagem, uma abordagem que vê o corpo do paciente como ferramenta de trabalho e que pode ser trabalhado em diversas posturas. Beleza? E aí agora eu quero falar para vocês de que cada posição dessas que nós falamos possui indicações e contraindicações. É claro que vocês não vão, por exemplo, botar um paciente que tem uma dor fêmuro-patelar aguda na posição ajoelhada, porque isso possivelmente vai causar desconforto para esse paciente. Beleza? Você não vai botar um paciente que tem síndrome de impacto no momento no qual ele está com dor, enfim, uma posição onde tem uma descarga de peso muito grande de membro superior, ou fazer movimentos de membro superior que vão gerar mais impacto. Beleza? Vocês precisam ter isso em mente. Mais importante do que vocês saberem o que fazer com cada quadro clínico é vocês saberem o que não fazer em cada quadro clínico. Beleza? Lembrem-se disso. Tá certo? E aí, para finalizar, galera, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como vocês devem organizar logisticamente a reabilitação do paciente de vocês, pensando em todos esses aspectos que eu conversei, das posturas de trabalho, do corpo do paciente, das ancoragens, enfim. Eu quero que vocês comecem a pensar de que todo programa de reabilitação ele sempre deve começar pelo que é mais fácil pelo paciente. Tá? Isso vai poupar vocês de terem muitas frustrações, vai poupar o paciente de vocês de terem também muitas frustrações. Porque se você já começa a sua sessão com um exercício que é muito complexo para o paciente,
ou ele não vai conseguir fazer, ou se você propõe um exercício que gera dor ao paciente, ele vai ficar com medo, ele não vai conseguir realizar também da forma adequada. Então, não vale a pena investir nesse tipo de direção de tratamento. Vale a pena vocês começarem pelo que é mais fácil, com exercícios possivelmente indiretos, que vão usar outras partes do corpo para trabalhar aquele segmento que é realmente o alvo do seu programa de reabilitação. Tenham isso em mente. E sempre durante esse início de tratamento, tentem manter o contato manual com o paciente de vocês, nem que seja para orientá-los, para ajudá-los a executar o movimento de maneira bem controlada, tá bom? Começando pelo que é mais fácil para o paciente, vocês com certeza vão ter uma linha de raciocínio um pouco mais bem definida na hora de avaliar e de tratar o paciente de vocês. Porque vocês nunca vão ter aquela sensação de chegar na frente do seu paciente e ficar inseguro sobre o que você vai fazer. Você sabe que na maioria das vezes, trabalhar com o seu paciente inicialmente em posturas baixas talvez seja mais fácil para ele. Talvez não tenha tanta carga, talvez seja mais tranquilo. E aí, em um mesmo programa de reabilitação, em uma mesma sessão, você vai continuar evoluindo, progredindo as posições de trabalho com o seu paciente. Você vai começar em posições mais baixas, mas você vai evoluindo, você vai subindo, tá bom? Começa em decúbito dorsal, em hook line, por exemplo, depois vai subindo, vai passando para ajoelhado, quem sabe, sentado, semi-sentado, de pé. Tá certo? Então, quando vocês têm esse tipo de programação, e esse é o tipo de programação que vocês podem usar para qualquer atendimento, tenham certeza absoluta de que isso facilita muito o tratamento de qualquer tipo de paciente. Começar pelo que é mais fácil é sempre o ideal, tá? Só peço para que vocês tomem cuidado, porque, por exemplo, eu falei de posturas baixas serem normalmente as posturas mais fáceis de trabalho. Quando a gente está falando em relação a membro inferior. Quando a gente está falando de membro superior, nem sempre são uma verdade, porque quando a gente bota o paciente, por exemplo, em decúbito ventral, é uma postura baixa, mas tem descarga de peso ali se você apoiar o cotovelo dos pacientes na cama. E isso, às vezes, pode ser difícil para o paciente. Tá bom, galera? Então, sejam criteriosos, entendam o quadro clínico do paciente de vocês, mas baseiem-se em todos os conhecimentos que nós discutimos aqui ao longo da semana para traçar o programa de reabilitação de vocês. Demorou? Bom, e aí agora, galera, para finalizar a nossa Semana da Anatomia, essa semana super especial, como prometido, eu quero dar a oportunidade de vocês fazerem um download da minha apostila de anatomia palpatória simplificada, tá certo? Porém, eu fiz uma coisa um pouco diferente, eu acho que vocês vão gostar. Além do download da própria apostila, quem optar por realmente adquirir a apostila, fazer o download dela, vai ter acesso também a uma área de membros na qual vocês vão poder assistir de maneira vitalícia aos replays dessa live, beleza? De todas as lives, na verdade, né? Dos 3 dias da Semana da Anatomia. E vocês também vão ter o playback ali, o replay de maneira educativa de cada partezinha de anatomia palpatória do nosso corpo, de maneira bem segmentada e educativa. Então vocês vão ter a apostila como referência, mas vocês vão ter ali o vídeo separadinho de crânio, mandíbula, tronco, né, torácica, escápula, cervical, tórax, lombar, pelve, enfim, vai estar tudo lá segmentadinho para que vocês possam ter esse estudo de maneira bem facilitada, beleza? Eu realmente espero que vocês gostem bastante, porque foi um conteúdo que foi desenvolvido com muito carinho, pensando mesmo em ajudar vocês a estudarem anatomia de uma maneira um pouco diferente, para que vocês não saiam do momento que vocês se encontram agora com um olhar ainda pouco intencional sobre anatomia. Afinal de contas, como eu sempre falo, esse é o principal pilar da nossa profissão enquanto fisioterapeutas. Beleza, galera? Então, a partir de agora, quem quiser pode fazer o download da apostila. Eu super recomendo que vocês deem uma olhadinha, vale muito a pena. Eu sempre disponibilizo esses tipos de materiais para vocês, tal como um pacote de documentos, por um preço super simbólico, só para que realmente vocês possam prestigiar o trabalho que foi criar o material, o custo de tempo que foi dedicado em criar o material, a fazer esses encontros, nessas aulas, tentar ajudar vocês da melhor maneira. Então, super simbólico. E mesmo que sejam valores super baixinhos, eu ainda entro lá na plataforma da Hotmart e peço para a Hotmart disponibilizar parcelamento para vocês no máximo de vezes possíveis. Então, assim, acaba que vocês conseguem adquirir esse tipo de material mais barato do que
uma Coca-Cola 2 litros na maioria dos casos, tá bom? Se vocês optarem por parcelar, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Link para adquirir a Anatomia Palpatória Simplificada aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também no chat para vocês, no chat ao vivo. E a partir de agora, o replay de toda a Semana da Anatomia e todos os materiais referentes a esse evento são exclusivos, serão exclusivos para as pessoas que realmente fizerem aí a aquisição da apostila e dos materiais. Combinado, galera? Então é isso aí, a gente vai se falando. Estou aqui sempre à disposição de vocês. Temos vídeos toda semana. Estou lá no Instagram todos os dias para a gente poder bater um bom papo também. Beleza? É isso aí, galera. Eu sou o Gabriel Miranda. Foi muito bom estar essa semana com vocês. A gente se vê agora numa próxima. Forte abraço e tchau, tchau.